Pós-graduação URI. Quem pensou amanhã, faz agora. Inscreva-se. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, amigos. Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E para anunciar um investimento importante da universidade. A URI está fazendo o lançamento do mestrado em Tecnologias Sustentáveis. Uma informação que certamente interessa a todos os nossos amigos aí que nos assistem semanalmente. Para isso, estão aqui conosco os professores Cristiano Vitorino da Silva, que é o coordenador do mestrado, e o vice-coordenador do mestrado, o professor Alexander Junges. Bem-vindos, então. Temos uma meia hora aí para nós conversarmos um pouco a respeito disso. O que significa, professores, tecnologias sustentáveis? Em primeiro lugar, para o pessoal de casa entender um pouco a respeito disso. Então, a sustentabilidade ela é algo que vem sendo meta mundial para a maior parte das empresas, principalmente grandes empresas, corporações, países. Dentro dessas metas de sustentabilidade, nós podemos citar, por exemplo, as ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, visando amenizar os impactos que nós causamos na sociedade, no mundo, de um modo geral, pela nossa atividade econômica, pelas nossas atividades como um todo. E tecnologias sustentáveis estão atreladas às diferentes formas de você empregar a ciência, e o conhecimento buscando otimização de processo, redução de consumo, reutilização de insumos nas cadeias produtivas, eficiência energética, novas formas de gerar energia, que sejam mais sustentáveis, por exemplo, não abandonando, mas amenizando o impacto das tecnologias usadas à base de carvão, gás natural, petróleo principalmente. Então, temos um processo de transição no mundo, as empresas com suas políticas de ESG, têm buscado não só a governança, mas também minimizar os seus impactos de operação, de atividade. E isso implica para nós a busca por diferentes aplicações tecnológicas visando o menor ou a minimização dos impactos pela própria atividade em si de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, de qualquer atividade industrial ou não que vise o uso dos recursos naturais. Então a gente precisa formar pessoas que tenham um olhar mais específico para essas questões. As empresas estão buscando esses profissionais e nós temos agora uma oportunidade. Nós formamos um time, um grupo de professores aqui com larga experiência, docente, de pesquisa e até mesmo de extensão, para incluir todas essas competências num corpo docente capaz de qualificar, a partir de um programa pedagógico, um projeto político-pedagógico aprovado pela CAPES no final do ano passado e autorizado pelo MEC agora recentemente, há menos de 10 dias. Estamos aí com essa possibilidade de trazer formação, também ofertar às empresas aqui da região a possibilidade da gente atuar indiretamente como consultores dessas empresas, porque a ideia no mundo perfeito é que os nossos candidatos a esse programa de mestrado tragam problemas reais do cotidiano dessas empresas, que a gente possa então orientá-los, formá-los e orientá-los
para que o trabalho realizado durante o mestrado sirva, né, como uma orientação ou como um projeto específico ou como um novo produto, um novo processo dentro dessas empresas e ela tenha ganhos, né, ganhos ambientais, inclusive ganhos econômicos, né, uma eficiência energética vai trazer esse resultado, por exemplo, redução do consumo de matéria-prima no seu processo produtivo vai trazer um ganho econômico, né, fora outros impactos diretamente atrelados. Então, as tecnologias existentes no mundo hoje são várias, diversas frentes. Nós vamos trazer parte dessas tecnologias, né, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade industrial, a fim de que a gente consiga, né, agregar aí valor na cadeia produtiva aqui das empresas de Erechim e minimizar os impactos causados pelas suas operações. E vocês vêm tratando disso, né, construindo esse mestrado já há um bom tempo. Certamente vocês vislumbraram uma necessidade, em primeiro lugar, e um retorno de pessoas, de profissionais que desejam frequentar isso, desejam buscar a sua formação nisso aí, porque as empresas necessitam não só de profissionais desse nível, em todos os níveis, mas principalmente na área, estamos falando aqui de engenharias, né? De todos os cursos ligados à engenharia. Ademar, a gente vem trabalhando esse mestrado desde 2017, né, com um grupo de docentes, e a gente viu que não é fácil, é bem complicado, a gente trabalhou bastante, a gente torcia muito para esse mestrado, porque além de tudo que o Cristiano falou, esse mestrado vem também para quê? Para desenvolver a região, desenvolver as empresas, desenvolve as empresas, a região desenvolve, as pessoas desenvolvem, de forma como um todo, isso cresce, né? A ideia é fazer o crescimento da região. E o qual é a demanda, né? Quais profissionais que poderiam participar desse mestrado profissional? Profissionais de engenharias, como você comentou, assim como o pessoal da arquitetura e urbanismo e agronomia. Porque o nosso time, o time lá do corpo docente é de formação interdisciplinar. Então a gente visou atender praticamente toda a cadeia de indústria que tem aqui na nossa região, para tentar desenvolver problemas muitas vezes oriundos da empresa e a gente fazer com que a empresa utilize a nossa estrutura da universidade, coloque lá um aluno que venha fazer mestrado conosco, que é profissional, e esse aluno utilize a estrutura, desenvolva e leve isso lá para a empresa, para desenvolver problemas da empresa. Essa é a ideia do nosso mestrado profissional em tecnologias sustentáveis. Mas eu sinto que as empresas que estão ávidas para buscar soluções e nem sempre conseguem. Então, acredito que a entrada desses profissionais, com a ajuda do corpo docente, aí, dos profissionais que irão possibilitar essa formação, vai ser excelente aí para a nossa comunidade como um todo. Nós acreditamos que o profissional hoje, né, formado com esse olhar para a aplicação de tecnologias sustentáveis, ele vai ser muito valorizado, ou ele tende a ser muito valorizado. Então, é uma necessidade, né? Nós já constatamos isso por diferentes maneiras, né? Na dor, inclusive. Ano passado, nós praticamente paramos o Estado por uma ocorrência, né, climática, que foi importante aqui no sentido da gente visualizar melhor o que pode acontecer, né? A gente via isso acontecendo fora do nosso contexto, de vez em quando uma estiagem mais prolongada, de vez em quando um período de chuvas mais longo, onde não acontecia, né? E aquecimento global é um fato, né? A gente tem, desde a Revolução Industrial, usado nossa matriz energética de forma indiscriminada, consumindo combustíveis fósseis como carvão e petróleo, derivados, causando, achando que as consequências não iam acontecer, e elas estão acontecendo. Então, as empresas estão tendo exigências, né, dos órgãos regulamentadores, né, os órgãos regulamentais maiores, e elas, aos poucos, numa caminhada, vão precisar muito se adequar ao novo cenário. Isso é um fato, é uma cobrança a nível de mundo, uma cobrança global. Daqui a pouco, se os seus produtos não forem industrializados de forma sustentável, elas não vão poder fornecer esses produtos, né, numa cadeia produtiva para outras empresas, né, como componentes. Né, já existem situações assim, onde você só participa da cadeia produtiva fazendo componentes de uma grande marca, por exemplo, John Deere, podemos citar aqui, se dentro do contexto da fabricação você tenha lá baixas emissões de carbono, por exemplo.
Então, o que significa isso? Significa melhor aproveitamento da sua estrutura, melhor aproveitamento energético, minimizando os impactos. Isso, por sua vez, faz uma conta lá, né? Quantos créditos de carbono isso representa, e aí você tem uma produção de baixas emissões, de certa forma, assim, falando de forma bem resumida. Tem empresas aqui na cidade hoje que trabalham nesse contexto, né, de como entrar numa organização e tentar quantificar esse tamanho de emissões que ela tem e buscar alternativas de como ela pode minimizar os impactos. Ou seja, tem empresa especializada atendendo, né, uma companhia, e aquela companhia precisando de pessoal que saiba dialogar com esse serviço, que saiba no dia a dia enxergar as oportunidades de melhor, de ser mais eficiente, de melhor produzir, e a gente quer então colaborar nesse contexto. Então, formar pessoas que estejam dentro dessas empresas, que elas mesmas possam perceber e de forma a propor ações que visem minimizar os impactos, né? Trazendo aí ganhos, como eu comentei. Nós estamos falando, professores, de uma novidade que a URI está mostrando ao mercado, mostrando à nossa comunidade. E esse projeto vai ser apresentado. Embora as inscrições já estejam abertas, esse projeto vai ser mostrado à comunidade e a todas. Enfim, daria para falar um pouquinho mais a respeito, porque nós temos aqui um tempo ainda para explorar esse aspecto, essa informação, e convidar também as pessoas ligadas a isso para quando, professor? Então, nós temos as inscrições abertas até o dia 10 do mês de abril agora. Então, tem um edital, onde as pessoas... Não há prova de seleção, é simplesmente um ranqueamento por avaliação curricular e entrevistas. Então, esse processo todo está regulamentado em edital, que está postado no site do programa, né, sediado no site da URI. Então, lá no site da URI você encontra, na aba principal, lá em pós-graduação, mestrados e doutorados, você encontra lá o nosso programa de mestrado em tecnologias sustentáveis, lá tem toda a informação para sua inscrição. Então, tem os documentos para fazer upload, né, algumas informações que o candidato tem que compilar e trazer para nós, coisas bem básicas, né, mas mais ou menos contar uma história do porquê que ele tem interesse em cursar esse mestrado conosco. No dia 3, nós teremos uma apresentação, né, formal, né, digamos assim, a sociedade, a comunidade do nosso programa, né, apresentando as linhas de pesquisa, apresentando aqui as características, né, do egresso que a gente quer formar, o perfil, né, dentre outros detalhes do nosso corpo docente, né, das nossas metas, em relação, né, como a gente ambiciona que esse programa funcione nos próximos anos. As disciplinas já estão elencadas já para esse semestre, que vai ser um pouco mais curto. Então, temos aulas especificamente nesse semestre, sexta à tarde, sexta à noite, sábado de manhã, 2 meses, né? Depois, no semestre seguinte, a gente não tem mais aulas às sextas à tarde, são sextas à noite e sábados pela manhã, né? A gente já organizou isso para que as pessoas que venham a estudar conosco aí consigam organizar o seu calendário, né? Sua agenda, né, que não atrapalhe tanto o fluxo de trabalho nas empresas onde esse pessoal atua, né? Então, as aulas à noite, sábado de manhã, com algumas janelas entre finais de semana, né, durante o semestre todo, durante os 4 meses do semestre que vem, a gente consiga aí, entregar, né, a formação e já iniciar o trabalho de pesquisa do aluno. Então, nesse primeiro momento, é uma fase inicial mais curta um pouco, em função da ocasião que a gente demorou a ter a portaria, né, do Ministério da Educação, que saiu semana passada, então estamos lançando de imediato. Mas depois regulariza aula sexta à noite e sábados pela manhã. Como é que vocês vislumbram hoje o mercado para esse nível de profissional? Tem uma demanda suprimida, Ademar, principalmente na parte de engenharias, que muitas vezes o cara tem a formação, ele pode ter formado aqui na URI mesmo, e ele gostaria de fazer mestrado muitas vezes. E muitas vezes é difícil sair de Erechim, né? Então a gente está trazendo essa oportunidade deste aluno egresso muitas vezes vir a fazer um mestrado. Que foram muitos, né? Sim. Em todos os cursos de engenharia. Todos os cursos de engenharia. Nós, então, historicamente, acabávamos recomendando os nossos egressos, falando mais da mecânica, que é onde eu atuei mais tempo,
para fora. Santa Catarina, vocês devem ter visto várias matérias aprovadas, né, em primeiro lugar, segundo lugar, E muitos com estão bolsas. despontando no... Alguns que seguiram a carreira acadêmica, outros foram para empresas de grande porte, né, porque essa formação permite que o egresso acabe concorrendo a vagas mais valorizadas no mercado de trabalho, ou seja, remunerações maiores, empresas maiores também. Então acaba tendo um interesse, né? Só que como o Alexander comentou, muitas vezes era difícil, o cara tinha uma ocupação aqui, tinha uma atividade profissional, sair, viajar para fazer um curso assim é praticamente inviável, eu diria. E agora a gente tem uma possibilidade de ofertar aqui na região. E mestrados como esse não são muitos disponíveis. A CAPES tem um rigor muito elevado para aprovar programas de mestrado, em função do contexto regional, em função do que já existe naquela região, em função do que se tem naquela região sobre cadeia produtiva e tudo mais. E depois da gente ter trabalhado bastante, né, e ter finalmente conseguido, acho que a CAPES entendeu que é realmente uma demanda. Aqui nós temos vários cursos de engenharia aqui na URI e também em outras instituições aqui, co-irmãs e Instituto, Universidade Federal, que o pessoal também muitas vezes pensa em estudar, né, de seguir aprofundar sua formação e acaba não conseguindo. Agora vai poder. Então temos uma opção bem interessante aqui, multidisciplinar, né, tá aqui espalhado aqui entre agronomia, arquitetura e todas as engenharias. Que bom. Ali, pode concluir aquele pensamento de antes aí? Voltando a falar dos alunos, nós temos duas linhas de pesquisa nesse mestrado profissional. A primeira é tecnologias sustentáveis em materiais e processos, e a segunda é tecnologias sustentáveis em energias convencionais e alternativas. Então esse mestrado ele tem duas linhas, que o aluno, quando ele venha a estudar, a fazer esse mestrado, ele pode ir para a linha 1 ou para a linha 2 trabalhar, né? Ambos os professores podem trabalhar em ambas as linhas, né? Se eles entrarem no site lá da universidade, na página do programa, eles vão ver lá o nome dos professores do corpo docente, tem o link lá, tem o currículo Lattes que ele pode ter acesso, verificar que área que o professor trabalha, eu gostaria de trabalhar com certa área, tem professor que trabalha? Não. Ele pode ter acesso lá, pode ter informações a mais. E dúvidas, ele pode entrar em contato diretamente com a universidade, né? Ou por e-mail, ou no próprio site do programa tem lá um Fale Conosco lá, fale direto com o coordenador, pode tirar dúvidas. Ou né? com vice, né? Ou com vice também. Ou com vice também é possível também. Quem estiver disponível, né? Porque às vezes só ligar para a universidade também, a universidade vai fornecer as informações básicas lá, mas acredito que os alunos vão ter interesse de explorar mais algumas coisas. Por isso a presença e a fala com vocês, acho que vai proporcionar mais segurança aos possíveis candidatos, né? Mas quem tiver interesse também, Ademar, reforçando o que o Cristiano falou, no dia 3, às 17 horas, né, mesmo que não receber um convite, né, pode participar dessa apresentação lá na URI, né, a partir das 17 horas, participar, ver o que é o programa, como é que vai funcionar esse mestrado. Esse mestrado, a gente não comentou, mas é 24 meses, são 2 anos de mestrado, comum igual aos outros mestrados, né? Mas é profissional, qual a diferença do acadêmico? Praticamente é a mesma coisa. O foco maior do profissional é você trazer gente da indústria. Então, é a mesma coisa, tanto mestrado profissional quanto acadêmico, praticamente na prática, certo? Então, o cara lá, tem interesse, como é que eu faço? Venha lá no dia 3, na sexta-feira, às 17 horas na URI, vai ter uma abertura, uma fala e depois um coquetel lá. E converse com os professores, vai ter todos os professores do programa lá participando também. Eu acho que é importante esse primeiro contato até para as pessoas, os empresários e os engenheiros formados também possam buscar mais informações. Como você está falando que todos os professores estarão disponíveis naquele momento, eu acho que esse é o momento adequado para tirar todas as dúvidas a respeito disso. Né, professor Cristiano? Sim, é um momento onde a gente quer, então, oficialmente apresentar a proposta, né, do programa para a sociedade, e lá a gente quer, enfim, sanar as maiores dúvidas que o pessoal possa ter. Então, se puder aparecer, né, lá vai poder ser atendido por mim, ou pelo Alexander, ou por qualquer um dos professores, né, que fazem parte do time ali. É um time com mais de 13 pessoas de dedicação específica para o programa, né, alguns de fora também, né, pessoal do mercado também vão compor essa equipe, né, a gente tem essa necessidade até por trazer esse elemento, né, esse conhecimento, essa vivência externa.
Então vai ser bem bacana, eu acho, e a gente conta aí que a gente consiga formar bem, entrar com uma turma bem, né, volumosa. São 20 vagas anuais, isso é uma regra que que foi proposta e foi aceita pela CAPES. Então, para esse ano a gente tem 20 vagas, para o ano que vem mais 20 e depois é fluxo contínuo. Outra coisa interessante, eu acho que para a gente destacar aqui, que o aluno ele tem cadeiras obrigatórias e cadeiras optativas, direcionadas a uma linha de pesquisa ou a outra. Então, as cadeiras obrigatórias o aluno vai precisar cursar durante, né, o período ali de 24 meses, ele tem que dar um jeito de cursar. Aquelas obrigatórias não pode escapar delas, né? E depois, à medida a cada semestre, a gente vai ofertando essas cadeiras optativas e o aluno ora cursa uma, ora cursa outra. A gente tem bastante tempo para ele fazer todas as disciplinas e, em paralelo, desenvolver o seu trabalho final de mestrado. Que no caso do mestrado profissional, não necessariamente é uma dissertação, o produto final, né? A gente tem outras formas, né, de conseguir avaliar o trabalho. Por exemplo, desenvolveu alguma tecnologia e propôs uma patente. E a gente pode usar esse material como trabalho de mestrado. Desenvolveu um protótipo, né, de um equipamento, de algum dispositivo, o protótipo, né, vale como uma bancada de ensaios, enfim, o protótipo vale como trabalho final de mestrado. Vai poder valer também a monografia, um artigo importante que ele consiga publicar também vale. Então, vai ter são várias possibilidades. Ele é um mestrado um pouco mais flexível, digamos assim, por ser profissional do que o mestrado acadêmico, onde tem um rigor mais científico ali, né? Que a gente quer a aplicação de conhecimento e a solução de um problema, como o produto final. E isso, o formato de entrega é flexível. Um relatório técnico. Estou falando aqui com 2 doutores. Foi assim que vocês desenvolveram as suas teses também, dessa forma? A minha tese de doutorado foi na área de combustão. Então, trabalhei com combustão, doutorado, e foi bastante acadêmica, de fato, mas já com o olhar de conversão de equipamentos na indústria, certo? Então, era numa época que a gente já falava em transição energética e o gás natural estava surgindo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, aqui com os gasodutos e tal, né? No resto do Brasil já existia. E a gente já tinha esse apelo. E eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar na URGS, né, com o meu doutorado, com professores que tinham esse olhar para o mercado. E participei de vários projetos, né, durante o doutorado e depois, né, como meu início de carreira lá, como professor substituto, também participei de projetos e participo até hoje, né? Fiz um pós-doutorado na área de inteligência artificial, análise de centrais termoelétricas. O tema foi tirado de um projeto de uma usina lá do Ceará, em Pecém, por exemplo. Eu desenvolvi na URGS e muitas atividades foram feitas aqui em Erechim, participando, né, com professores que me ajudaram na minha formação, que tinham esse olhar. Eu acho que a gente quer passar isso. Já, né? O professor Alexandre é discípulo da URGS desde, não vou dizer do ensino médio, mas da graduação sim, né? Da graduação, fiz graduação aqui na URGS em Engenharia de Alimentos, fiz mestrado em Engenharia Química em Santa Maria e fiz doutorado em Engenharia de Processos na área de materiais em Aracaju, Universidade de Tiradentes. E depois voltei para casa trabalhar como profissional. É interessante, sabe, voltar a casa e você virar docente, de onde é que você era aluno, né, na mesma sala, muitas vezes isso é bem... Ou numa formatura, você lembrar lá que você estava na cadeira do lado, sentado lá, e hoje você está na outra cadeira, isso também é bem interessante. Bem interessante. A gente nota esse aspecto nos eventos de formatura, isso aí é emocionante também. Mas não falamos ainda, e é para começar logo o curso, né? Sim, a previsão de início é no dia 2, com uma aula inaugural, dia 2 de maio, tá? Uma sexta-feira, né? No sábado aí, a sexta-noite e sábado já com as disciplinas, né, daquele que estão lá no site, né, com o nome certinho de cada uma. E aí seguimos o fluxo, né, para tentar, com a meta aí até meados de julho, encerrar o primeiro semestre do programa, do curso de operação. E aí, em agosto, iniciamos o segundo, já tem lá também as disciplinas e horários, tudo certinho, né? Tem lá como o aluno vai poder se ajustar, em qual linha de pesquisa ele quer já começar a se inserir, né? Nesses primeiros 2 meses ele pode conversar com vários professores, a gente tem aí cerca de meio ano para definir um tema, então tem um processo de adaptação ao programa e depois de desenvolvimento, né? Do acadêmico, para ele propor lá um trabalho de mestrado que a gente consiga validar no final.
a ser apresentado lá no último mês. Diga. A gente comentou que o nosso aluno pode ser da indústria. Não necessariamente, esse aluno pode ser muitas vezes Interessado apenas. interessado apenas. É. Né? Então o cara pode ser formado em engenharia, arquitetura e urbanismo ou agronomia e não está trabalhando na indústria, ele pode vir fazer mestrado conosco. Né? Não obrigatoriamente tem que ser da indústria esse aluno. E nós temos parcerias com empresas que podem propor temas independente. Nós temos projetos já vinculados ao programa que a gente, né, apresentou, né, temas específicos para a proposta. Então o aluno pode se inserir nas coisas que a gente já vai desenvolver e ele pode também, né, trazer uma proposta. E a gente vai validar isso, né, e ajudá-lo no desenvolvimento. Perfeito. Quero só reforçar o convite, então, se alguém ficou interessado e quiser buscar mais informações, além de consultar a nossa página, vá, por favor, lá no dia 3, que hora, professor? 17 horas. 17 horas, no lançamento oficial, então, do curso no Campus 1, no Anfiteatro, no lançamento, então, no mestrado em Tecnologias Sustentáveis que a URI Erechim está oferecendo a partir de agora. Ok? Professores, grato pela disponibilidade dos seus tempos aqui no nosso espaço. A você em casa que semanalmente nos prestigia, nosso carinho, nosso abraço. Até o próximo programa. Quem pensa amanhã faz agora. Pós-graduação URI. Inscrições abertas pelo site uricer.edu.br/pós. Inscreva-se. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.